Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo nas nações. E no programa de hoje conversaremos sobre um país muito especial. Conversaremos sobre o Haiti, um país que está aqui bem pertinho de nós, tão necessitado, passou por um terremoto e até hoje não se ergueu completamente. Junto com o nosso missionário Marlon da Mata, estaremos tendo uma visão desta nação e o que nós podemos fazer pelo Haiti. Não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, é com muita alegria que nós estamos aqui conversando com o Marlon. Marlon é nosso missionário, Marlon da Mata, Gideão, que foi ali para o Haiti com uma missão muito especial. Marlon, é uma alegria ter você aqui com a gente para compartilhar o que Deus tem feito no Haiti através da sua vida e da Igreja da Lagoinha. Obrigado, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. E o Marlon, você foi para o Haiti em que época? Ficou lá quanto tempo? Eu fui em junho de 2012 e fiquei lá 2 anos e retornei agora em junho de 2014. Isso, lá no Haiti eles falam francês? E crioulo. E crioulo. E qual que é mais fácil para você? Nós aprendemos a língua da população, que é o crioulo, que é uma língua africana, o bar, afrancesada, um pouco de francês, que é a língua mais da população. Sim. Essa língua do povo, eles devem ter trazido algum dialeto lá da África, não é? Sim, isso mesmo. Para o Haiti, e aí ele misturou, afrancesou. Isso, ele misturou com francês e ficou o dialeto, que ele é o mais simples, ele é mais objetivo. O francês, ele tem muita conjugação e o que você escreve no francês é diferente do que você fala. Então, o crioulo é diferente, o que você fala, você escreve. Mais fácil, né? Sim. A população. Que bom. Ô Marlon, e como é que você foi parar no Haiti? Como é que foi seu chamado? Como é que foi essa trajetória aí para você chegar a ir ao Haiti? Conta pra gente. Essa trajetória começou em 1999, quando eu me converti na Igreja Batista da Lagoinha. E desde o início da minha conversão, Deus sempre me falou em missões. Sempre falou ao meu coração que eu não teria um chamado mais pastoral, mas um chamado para ir a outras nações. Sim. E neste começo eu fui ajudado por uma irmã a me inscrever no seminário CFM, que é o Centro de Formação Missionária Diante do Trono. Hoje, CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E lá no curso eu fiquei de 2000 a 2002 estudando, fiz o prático no Vale do Jequitinhonha. Nesse curso eu tive a vocação e o chamado aperfeiçoado para missões. E o Senhor colocou no meu coração, está desenvolvendo esse chamado com estudo. A partir daí eu voltei para Belo Horizonte, que o seminário é em Esmeraldas, e fui estudar relações internacionais. Sim. E esse curso me deu muita base para poder chegar e conhecer um pouco do trabalho lá no Haiti. É muito importante, não é, Marlon, que o missionário ele esteja preparado não apenas só como evangelizar, mas também possa ter uma noção geral, possa ter também uma profissão, uma formação principalmente superior. Sim, formação acadêmica ajuda muito para o missionário conhecer as realidades do campo. E lá no Haiti você foi exatamente na época, no pós... 2 anos depois do terremoto. Acho que você se lembra da tragédia que foi ali no Haiti, quando o mundo todo voltou seus olhos para aquela ilha, vendo ali como que tudo foi abalado, destruído, e as pessoas ficaram sem as suas casas, muitos mortos. E como está a situação do Haiti nesse período? Você foi para 2012, já bem depois do terremoto. Como está o Haiti? Quando eu cheguei, o Haiti ainda continua sendo reconstruído. Até hoje ele ainda continua sendo reconstruído. Na ocasião que eu cheguei, o Palácio do Poder, ali na praça principal, ele ainda não tinha sido reconstruído.
tinham chegado já o dinheiro, as doações, mas 2 anos depois ainda não tinham reconstruído o Palácio do Poder. As ruas ainda tinham alguns prédios destruídos. Hoje, 2 anos depois, ainda há uma avenida central lá só de prédios destruídos. Em alguns cantos da cidade, que é o centro de Porto Príncipe, ainda há reconstrução, eles estão começando a reconstruir. Quando eu saí, tem mais ou menos 1 ano que eles começaram a reconstruir o Palácio do Poder, que é o Palácio Presidencial, onde o presidente Michel Martelly fica e toda a sua cúpula de governo. O terremoto foi 2010. Janeiro de 2010. 4 anos após. Nós sabemos que para reconstruir não é fácil. E sabemos também que as nações têm enviaram ajuda, mas nesse meio aí também, por não terem um governo cristão, podemos dizer, a corrupção também ali está, não é, Marlon? Uma herança assim africana, essa questão da corrupção, se bem que corrupção é uma coisa mundial. Se no governo, eu li uma reportagem, também estava vendo no Haiti, que como não tinham controle, uma contabilidade para mostrar essas doações que estavam chegando, algumas nações, como os Estados Unidos, eles não estavam enviando mais aos donativos. E não só os Estados Unidos, a França também, porque foi gerado, parece que 5 bilhões de dólares para o Haiti, para a reconstrução dele. E até hoje só foi 2 bilhões de dólares. E mesmo assim não tem como controlar e não tem uma comprovação fiscal se esse dinheiro está sendo distribuído de maneira certa. Então isso é muito da estrutura do Haiti, econômica e politicamente, que fica mais no topo. A distribuição está demorando de chegar muito nas partes, na população e na parte baixa. Porque hoje o Haiti é um país que tem mais de 80 a 85% de desempregados. Então, como a economia não se autossustenta, ela depende muito das ajudas financeiras de outras nações, principalmente da ONU, e a ajuda de pacificação, que é a MINUSTAH, que é a ajuda que é para manter estabilização social, para não ter guerras nem guerrilhas. Que o Haiti é o único estado que não tem um exército. Olha só. Bem, nós vemos aí essa questão de emprego, de trabalho, como isso é tão importante, porque não só gera o sustento pessoal, o sustento da família, como traz benefício e progresso para todos. Então a gente vê, por exemplo, que quando aconteceu a reforma, dos benefícios da reforma foi exatamente o pai de família que para de beber, para com os vícios, e o dinheiro que ele ganha vai sendo canalizado para a família. Então o que acontece? A família começa a melhorar o seu padrão de vida. Nós vemos como que o Evangelho muda os costumes e chega a mudar completamente uma nação. As nações da Europa, chamadas de primeiro mundo, foram nações cristãs. Desde o período da Reforma, nós vemos aí nações de primeiro mundo, exatamente esse estímulo do trabalho, esse estímulo de que o chefe da família deve trabalhar, deve manter a casa. E nós vemos, Marlon, como que a igreja, como que as pessoas lá necessitam desse entendimento, não é? Porque o pastor Márcio costuma dizer para a gente que não é emprego que a pessoa deve buscar quando há uma dificuldade no país, mas ela pode trabalhar. Se eu não tenho um emprego com carteira assinada, mas eu posso vender água nos sinais de trânsito, eu posso fazer um serviço, um freelance, que se eu trabalhar, vai gerar, não é verdade? Sim. Lá no Haiti, a força motora assim, de trabalho é muitas mulheres. As mulheres. Elas conseguem pegar alguma verdura, alguma coisa e vender no meio da rua para gerar algum tipo de economia. Ou então elas compram em lugares mais baratos, tipo uma Ceasa que tem perto, que vem do interior, que o país é mais agrário, mas tem muita agricultura, e elas pegam essas pequenas verduras, tomate, batata, e vão vender na feira para gerar algum tipo de economia para a casa delas. Pois é, imagina se os homens fizessem esse trabalho e as mulheres pudessem estar
em casa, não só cuidando das crianças, mas fazendo um artesanato, fazendo um crochê, um tricô, um bordado, costurando uma roupa. Então, a renda ia aumentar para a família, né? Ia diminuir o número de desempregados, não é verdade? Sim. Então, nós vimos assim como que a igreja pode ajudar, não só no sentido paternalístico, no sentido de dar, mas de ensinar. Sim. Né? Vocês fizeram algum trabalho assim? Sim, lá no orfanato tinha alguns haitianos que tinham cursos de artesanato. Ah, que bom. E nós estávamos vendo para esse ano, e no início da gente estar treinando as criancinhas para poderem ter um tipo de profissão. E tem, se não me engano, uma família lá, uma jovem, que ela fazia sandálias artesanais, fez algumas sandálias artesanais e vendeu para muitos brasileiros lá. E, aos poucos eles têm uma maneira de gerar economicamente uma finança, um dinheiro para a família deles. Né? Isso é importante, muito importante. Bem, eu sei que você deve estar curioso para conhecer um pouquinho do Haiti e do trabalho do nosso missionário, do Marlon. Então, nós vamos assistir a um vídeo. Quero que você veja um pequeno documentário do trabalho do Marlon, dos missionários, e não só da Igreja Batista da Lagoinha, mas de Jocum, de vários missionários que juntos estão levando vida, levando a mensagem, levando alegria, levando uma palavra de salvação e de entendimento para nossos irmãos haitianos, para esse país vizinho e amigo. Então assista comigo a esse vídeo. Vamos lá. Haiti. País mais pobre da América, que enfrenta sérios problemas em seu governo, mas isso não impede que muitos ali conheçam a Cristo e esperem nele. O catolicismo romano era a religião dominante, mas depois de várias conversões ao protestantismo, ele ficou em segundo lugar e o evangelho se tornou a primeira mais popular religião do país. Muitos haitianos também praticam tradições voodoo, sem ver nelas nenhum conflito com a sua fé cristã. Em 2010, um terremoto devastou grande parte do Haiti, deixando milhares de mortos, feridos e desabrigados. A tragédia mobilizou o mundo todo. Ainda que o Haiti sofra com muitos problemas culturais, socioeconômicos, religiosos e outros, missionários do mundo todo vão para essas terras e falam do amor de Cristo a essas pessoas. Um desses missionários é o Marlon da Mata. Logo após se converter em 1999, percebeu que o chamado de Deus para ele era em relação a missões. Assim, se empenhou e estudou sobre esse ministério. Em 2012, 2 anos após o terremoto, Marlon decidiu ir para o Haiti e trabalhar com as crianças e jovens do local. Lá, ele e a equipe de missionários trabalhou na comunidade e em escolas. Além de aulas de dança, sonorização, as crianças e jovens estudaram português e, é claro, a Bíblia. O hospital e orfanato local também receberam o apoio do grupo. A ideia era levantar fundos para a compra de alimentos. Tendo como foco o desenvolvimento ministerial e social, os missionários trabalharam com a liderança da igreja haitiana, onde aprenderam sobre trabalhos voluntários, oficinas e trabalhos com as crianças. Adorar a Deus era algo impactante nos cultos e falava aos corações. Para Marlon, a experiência marcou muito e ele pôde fortalecer o chamado e propósito de Deus para a sua vida.
pour restaurer le Seigneur, même pour réparer le Seigneur, nous préférons garder le Seigneur. Ah, é muito lindo quando a gente vê um trabalho, principalmente com crianças, com jovens, levando assim essa alegria que vem de dentro. Não a alegria forçada que vem de fora, mas essa alegria que flui do nosso interior. Marlon, é muito lindo a gente ver o que vocês fizeram lá. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como a igreja pode ajudar, o que nós podemos fazer, o que vocês sentiam fazendo esse trabalho lá, a maioria jovem. Como que é isso, o trabalho missionário? Eu incentivo assim, a todos estarem orando pelo Haiti e orando para ser resposta a esse povo haitiano. Muitas vezes a gente ora, Senhor Jesus, trabalha, muda aquela vida, que o Senhor possa estar, que você possa ter certeza que você pode ser uma resposta à oração a esse povo. Muitas vezes a gente chega, a gente tem a intenção e nosso pensamento de eu vou lá, dar o meu tempo, dar o meu momento ali, mas você vai acabar recebendo muito amor. O haitiano é apaixonado pelo brasileiro. Ele ama este povo, ele ama o futebol, ele ama a nossa nação e ele espera por você ser essa resposta. Levar uma ajuda, uma assistência ou mesmo levar amor. Simplesmente cuidar de uma criança ou então simplesmente ir à igreja com essa criança, ir a esses orfanatos que tanto precisam, você pode ser essa resposta. Muitas vezes a gente ora pedindo, Deus faça, mas você pode fazer. Se você não tem condições de ir, Deus vai te levantar o sustento para você ir ou então você ser um canal de bênção para outra pessoa. Mas creia, tenha certeza que Deus pode te usar em cada um do seu trabalho, aquilo que você tem, tanto na oração, como na costura, como, enfim, qualquer coisa Deus vai te usar para abençoar essa nação. É como se a gente tivesse aqui no Brasil uma despensa cheia, não é, Marlon? E a gente vê a necessidade lá fora, isso que o Marlon disse, que o brasileiro, essa alegria que o brasileiro tem, esse amor, é algo assim realmente contagiante. Nós vimos lá no vídeo como que as crianças, os missionários vestem de palhaço e riem e trazem a mensagem maravilhosa do Evangelho através da vida. O Haiti, nós estamos vendo algo na nossa história totalmente diferente, porque quem atraía os estrangeiros, né, na geração século XX, século XXI, eram exatamente Estados Unidos e os países europeus. A crise na Europa, a crise do euro, está trazendo europeus para o Brasil. E estamos vendo um fenômeno, Marlon, haitianos chegando aqui no Brasil. Não é? Fala um pouquinho sobre isso, a quantidade de haitianos que estão chegando aqui. Sim, tem chegado muitos haitianos. Eu estava vendo até umas reportagens na internet, alguns indo para o sul, outros ficando no centro-oeste, muitos aqui no sudeste. O Brasil, como tem um acordo com o Haiti, ele libera somente 120 vistos permanente para os haitianos virem. Mas assim, eles estão bem criteriosos, estão dando prioridade a famílias, a pessoas para trabalhar principalmente nas obras que estavam tendo da Copa e também nas futuras que vai ter as Olimpíadas. Então, uma mão de obra que está vindo, uma mão de obra que está ajudando principalmente setores da construção aqui no Brasil. E eles vêm com uma disposição muito grande, porque eles são muito trabalhadores, eles gostam de trabalho, eles amam muito o Brasil. Que bom! Aqui em Belo Horizonte eu estive com uma pastora de Contagem e ela estava me dizendo que eles estavam cuidando de 6 famílias haitianas, que eles são muito bons na música. Sim, não é? Verdade. Ela contando que eles têm uma facilidade de tocar os instrumentos, têm um ritmo muito bom, parece que a música está dentro deles, não é? Sim, eles têm um dom muito lindo de cantar também. Muitas vezes na igreja, a voz do haitiano, ela não precisava nem de microfone, era uma voz forte. alta e forte, eles são muito bem afinados. Isso que eu percebi muito. E eles, como não tem trabalho, não tem assim,
o estudo é pago, não tem uma escola gratuita, eles pegam um livrinho de violão e ficam ali treinando o dia inteiro até pegar uma música, pegar várias músicas e sempre louvando ao Senhor. Olha só. É tão lindo ver como Deus distribuiu os dons, como Deus deu os dons e cada nação, quando a Bíblia nos diz que de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações estarão diante do Senhor e o louvarão e o adorarão, nós vamos ver assim esta diversidade das nações, essa diversidade das culturas diante do Senhor. Ô Marlon, e com relação à igreja, o que você acha que a igreja haitiana precisa? Precisa de ensino? Precisa de treinamento? Precisa de jovens? O que você viu na igreja haitiana, principalmente onde você esteve, o que você conheceu ali? A igreja, no início a gente viu que ela precisava de um estudo sobre adoração, porque eles tinham, vamos dizer assim, a prática. Eles tinham a prática de adoração muito forte, eles precisavam agora se aprofundar na adoração bíblica, trazer algo genuíno, porque o coração deles é muito adorador, o coração deles se entregava de corpo e alma na adoração, que eles andavam talvez mais de 2-3 quilômetros para ir à igreja a pé, por não ter condições de pagar o transporte, que é o tap-tap, eles chegavam com o coração de adorador ali, prestes a se entregar totalmente ao Senhor. Outro ponto também, eles são fortes, um ponto forte são na oração. São um povo assim que clama e ora a Deus assim com muita intensidade. Eles têm vamos dizer assim, esse dom de se entregar mesmo diante das dificuldades e que eles precisam mesmo de um ensinamento, de aprofundar mais na palavra, de entender um Deus de graça, tirar um pouco da religiosidade e buscar um Deus mais de graça, onde que o amor de Deus flui através dessa graça. Que coisa linda! E há alguma coisa também que nós gostaríamos de saber sobre Haiti, sobre a história do Haiti? Algumas pessoas que estiveram lá, como por exemplo na época que a Helena foi, a Gideon, então ela falou um pouco sobre a questão do voodoo, da feitiçaria, e que ainda alguns cristãos ainda temiam, né, o voodoo, os feiticeiros. Como é isso lá? Isso, tem que trazer esse entendimento que é maior do que está em nós, do que aquilo que está no mundo. Eles têm muito medo ainda, muitos cristãos têm medo de pessoas que mexem com voodoo. Eles, certa vez eu estava com um haitiano na rua e ele falou, aquela pessoa mexe com voodoo. Eu pensei em ir, né? Vamos ver. Não. Eles têm muito medo. Eles até me disseram para não conversar, para não entender, porque as pessoas que mexem, eles têm muito medo com as pessoas que mexem com voodoo. Eles têm muito essa religiosidade. E é interessante, eu até queria que você mostrasse o seu boné aí, que tem a bandeira, os desenhos aí da bandeira do Haiti. E parece que na bandeira tem símbolos do voodoo, não é? Sim. Você na pode parte virar de pouquinho sua cadeira. Isso. Assim. Na parte de... ela está no fundo azul e vermelho. Quando teve a Revolução no século XVIII, eles colocaram esse emblema e colocaram essas duas cores que representavam dois deuses do voodoo. E nisso eles fizeram um pacto diante dessa bandeira. Eles pegaram um porco e sacrificaram ele, derramaram o sangue do porco em cima da bandeira, consagrando essa nação aos deuses do voodoo para poder libertar essa nação. Onde eles conseguiram a libertação, mas em contrapartida Deus foi enviando muitos missionários para essa terra e que hoje a maioria da população já ouviu de Jesus, já esteve em alguma igreja evangélica, Assembleias de Deus, tradicionais batistas. Então, em cada esquina tem uma igreja.
Que bom, que bom. O Evangelho tem florescido lá. Tem crescido muito. Como é importante trazer esse entendimento que a palavra de Deus nos diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus deu à igreja a chave do avivamento, a chave do poder de Deus para mudar situações. Nós vemos que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, não tinha a mínima condição de Davi ganhar aquela parada. Não tinha jeito. Davi era um menino, ele estava com pedra e funda na mão e o seu cajado, e o gigante era grande. E estava vestido de armadura e tinha uma espada afiadíssima e tinha dardos e tinha lança. E Davi disse para Golias: tu vens contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor. E Davi, então, ele se colocou atrás do próprio Deus. E podemos talvez até imaginar, né, o Golias zombando de Davi quando ele recebe a pedrada na testa. E Davi corre e com a própria espada do gigante Golias, ele corta a cabeça do gigante. Nós vemos como que ele usou o nome do Senhor. Como a igreja precisa disso, como que no Haiti é necessário esse entendimento, não é, Marlon? Para que realmente a igreja possa assumir a sua postura de autoridade. Estamos aqui no Brasil em época de eleição, sabemos que nós precisamos de orar pelo nosso país e trazer os decretos de Deus sobre a nossa pátria. Decretos de prosperidade, decretos de bênçãos, porque Deus tem as bênçãos para a nação. Ô Marlon, quando você entra no Haiti, quando você sai do Brasil, o que você sente assim em termos do mundo espiritual ali no Haiti? O mundo espiritual é bem pesado no Haiti. Ele é bem, vamos dizer assim, uma opressão. Principalmente o clima sendo muito quente, de início ele gera muito cansaço. O que eu percebi é um roubo de energia durante alguns dias lá no Haiti. Por ser talvez também o clima quente e também parece que o clima nos suga, a temperatura nos suga. Outro ponto também que eu vi espiritualmente é que muita opressão no sentido dos homens. Os homens têm dificuldade de serem empreendedores, de serem o cabeça da família. Não tem ousadia. Não tem uma ousadia. Então, o que mais fortalece ali é uma mulher que sempre vai à frente, que toma atitude, que faz. Então, assim, há um desequilíbrio espiritual nisso, de um homem ser sacerdote dentro de casa. Essa foi, assim, a opressão mais forte, do homem ser muito acomodado, como se fosse um espírito de Acabe mesmo, minando mesmo a mentalidade dos homens de serem guerreiros, de serem conquistadores, de serem um sacerdote do lar. Marlon, eu sei que tem muitos jovens nos assistindo, casais, jovens casais, pessoas que têm um chamado missionário. O que você traria, que palavra você traria para esses jovens a respeito de missões dentro da sua experiência e da necessidade das nações? Bom, eu diria coragem. Coragem para ousar no chamado de Deus. Coragem para tomar atitudes, porque o campo missionário não só o Haiti precisa, mas as nações do mundo estão precisando neste momento. Da Europa aos Estados Unidos, da Ásia, elas estão precisando de nós, brasileiros, como vocacionados. Nós que temos uma chama no nosso coração, nós temos que entender que Deus ele chama e lá ele capacita para todas as coisas. Lá eu descobri que Deus tem mais sonhos, mais propósitos, mais para se fazer em minha vida, além, muito mais além. Tudo que eu orei, eu só simplesmente colhi os frutos das minhas orações aqui, de ser essa luz. Primeiro sendo bênção na igreja aqui brasileira, para depois ser bênção lá no Haiti. E Deus, com certeza, tem colocado em você jovem, até os velhos, crianças, Deus tem colocado em todo mundo essa chama. A igreja brasileira tem que despertar porque nós estamos num tempo de celeiro, somos o trigo novo de uma geração que começou com as orações e que hoje está um campo que está branco e que está na hora essas sementes irem para outras nações, semear a luz do Evangelho nas nações. Então você jovem, velho, criança, adulto,
aposentado, Deus está te usando, Deus está colocando isso no seu coração. Vá, você pode ser uma luz para essas crianças, para esses jovens que estão tão sedentos da palavra de Deus. Hoje no Brasil a gente tem tanto amor, tanta palavra, tanto conhecimento. Então seja essa luz, em nome de Jesus. O Marlon, e de uma maneira prática, uma pessoa que está nos assistindo gostaria de ir, que caminho ele deve tomar? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quem mora aqui ou quem é de outros estados, existe uma maneira prática de se preparar e ir? O que você diria? Sim, tem os seminários, né? Seminários aqui da Lagoinha, o seminário CTMDT. Tem outros seminários também que tem essa formação. Isso é muito importante. Agências missionárias. Agências missionárias, que é muito importante. Você podia citar algumas agências, por exemplo? Tem, eu conheci lá no Haiti, tem a Junta de Missões, que também tem um trabalho excelente lá, que comissiona jovens de várias igrejas batistas por um período prático de 20 dias. Tem a Jocum também, que faz um trabalho lá, também períodos práticos de 20 a 30 dias também. Tem algumas missões, essas missões elas têm um foco rápido, mas um foco também objetivo, de levar algum sustento, alguma ajuda, alguma edificação. E também a Jocum tem o trabalho com o tio Pedro. O tio Pedro, ele constrói igrejas lá no Haiti, e eu fui vários trabalhos com o tio Pedro, e em várias favelas, assim, bairros... O tio Pedro é de onde? Da Jocum de Contagem. Contagem. Ele constrói as igrejas em tempos de 10, 15 dias, igrejas que não tinham lugar, a terra e uma lona. Então ele vai lá, coloca os tijolos, ergue, coloca os brancos, e é algo assim recompensador. Pode servir aí também. Que lindo, muito bom. E aqui em Belo Horizonte podem procurar a Secretaria de Missões para poder conhecer o trabalho da Lagoinha lá no Haiti também. Temos uma casa. Então anote aí o telefone da Secretaria de Missões aqui na Igreja da Lagoinha, e quem sabe nessas férias agora de janeiro, quem sabe você pode dar um tempo para buscar o Senhor, um tempo para se dar para as nações. Marlon, nosso programa já está no final. Foi muito bom ter você aqui. Eu creio que muitos jovens estarão assim estimulados, desafiados para irem a missões. Muito obrigado de você estar conosco. Eu que agradeço. E você sabe quando vai voltar? Ainda não. Ainda não, né? Descansar um pouco, Amém. Refazer as forças, e o Senhor sabe quando. Sim, amém. É isso aí. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, que você possa exercer o seu dom, deixar Deus usar a sua vida, deixar Deus te usar na sua juventude, na sua força, deixar que o Senhor possa usar você até os confins da terra. Que Ele te abençoe ricamente, e vamos aguardar a vinda de Jesus, indo às nações, levantando oração sem cessar, pregando a mensagem do Evangelho, cumprindo o chamado que Ele tem para nós. Que Ele te abençoe, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.